Boa noite! É um prazer ver você mais uma vez aqui no canal Rede ADM. Hoje estamos apresentando mais uma entrevista especial, dessa vez com o professor, com o amigo William Reimão. O professor William é graduado em administração, está aí no projeto Administração Sem Fronteiras junto comigo há muito tempo, desde o início do processo. E eu convido o professor Reimão a completar a sua apresentação para o nosso público, professor. Boa noite a todos, dessa rede de administração, desses alunos, desses interessados, desses curiosos, desse novo modelo que estamos vivendo agora e que justamente a administração vai suprir, dar o suporte para podermos passar melhor esse momento. Eu sou graduado em administração pela Estácio de Sá, sou pós-graduado em gestão de informação e inteligência competitiva, também pela Estácio de Sá, e estou mestrando na UNEB em gestão de informação e inteligência competitiva. Nosso foco no mestrado é justamente relações internacionais. Além disso, eu sou pesquisador, sou do integrante do núcleo de pesquisa do EduReg, Educação, Região, Universidade, da UNEB, do CNPq, sou professor universitário e analista de gestão e infraestrutura. Ótimo, professor. Fiquei a pessoa capacitada para discutir com a gente a questão das relações internacionais e responder um pouco aí das nossas curiosidades. Professor, como é que você está vendo as transformações dessas relações internacionais nesse momento que vivemos ainda aí a crise da pandemia do coronavírus? Bom, desde 90, quando a União Soviética foi derrubada, se esperava que o modelo hegemônico no mundo fosse norte-americano. O que se viu foi a ascensão de novos atores, a China, a Rússia, após a União Soviética, a Índia, e esses atores também estão modificando entre cooperação. Por exemplo, a maior parte dos insumos de matéria-prima de alguns remédios na indústria farmacêutica, como até o remédio da polêmica, como a cloroquina, vem da Índia. Então, estou dependendo justamente de um país emergente, esses materiais. A China, por exemplo, o mundo vai ser afetado pela essa crise e a China é a maior fornecedora de respiradores do mundo. Não é só os países têm know-how para montar, os insumos, as peças, vêm da China. Então, ou seja, o que estão observando nesse momento de crise, os emergentes estão ascendendo, estão tomando posições, estão também tomando protocolos de vacinas, que até há 50 anos atrás, 40 anos atrás, ninguém falava de protocolos de vacina. Tem uma análise de pesquisa sobre Índia e China, que também estão dentro do par com protagonistas em produção de farmacêuticos, em matérias de insumos, da indústria médica hospitalar, tanto que está vendo a questão da compra de respiradores, compra de insumos, a briga de alfândegas, a briga de países, inclusive até denúncias de pirataria, ou seja, o material já está lá embalado na aduana, lá na setor de alfândega de alguns países, e veio outros oferecerem valores muito maiores para suprir. E fazer essa compra, praticamente uma pirataria. Às vezes, compras que foram feitas tiveram que ser, mesmo com multas, serem aniquiladas e serem transferidos para outros fornecedores, para outros compradores, porque pagaram um ágio maior. Então, ou seja, a globalização, como já pensávamos, não é de uma forma igual. Ela é de uma forma desigual, com pesos e relevâncias diferentes. Os atores dessa economia estão justamente interagindo. Então, esse novo mundo que estamos vendo uma ação enorme dos países emergentes tomando iniciativas. Inclusive, países estão fazendo tentativas de blocos de estudo de vacinas na União Europeia, excluindo até alguns países mais fortes, justamente quando tiver algum tipo de vacina e tratamento, sair nesse sentido. Então, o que está observando que os emergentes
estão conseguindo furar, estão conseguindo retirar de um modelo, de um bloco norte-americano. Até mesmo os países que estavam sofrendo sanções, ainda sofrem, como Venezuela, Irã, estão justamente aportando seus produtos, seus insumos em outros tipos de mercados, outras formas de pregões, para justamente suprir essa necessidade. Inclusive, a pandemia foi uma coisa tão incrível que até conflitos como a guerra da Síria, houve queda assim, em algumas ações, alguns tipos de ofensiva, alguns tipos de ataque, porque justamente tem que ser repensado. A questão de insumos, de tributos, a questão de estratégias, a questão de recursos para poder utilizar nesse momento de conflito. Então, a gente vai ter uma nova geopolítica no mundo em que a tendência de países emergentes está cada vez mais se configurando como um novo platô no mundo. A China já deslumbrava que em 2050 ia ser o país mais forte do mundo, economicamente e militarmente. Militarmente, eu acredito que não consiga, porque isso levaria décadas, né? O processo de produção, o processo de você modificar seu PIB para a defesa. O PIB americano de defesa até ano passado era 700 bilhões de dólares. Da China era 200. Então, você poder fazer um crescimento desse, você vai ter que penalizar outras áreas de saúde, educação, infraestrutura para poder fazer crescimento na área militar. Talvez o que a gente veja esse processo, talvez chegue até um pouco mais antecipado, né? O crescimento da China, já que talvez dos países que vão sofrer a crise, você vê o Banco Mundial, por exemplo, para a América Latina, uma queda de 7,6% do PIB. Talvez o PIB chinês, que já estava caindo de 9% durante 25 anos que crescia, foi para 6%, talvez cresça a 1% esse ano, ou até menos de 1%, mas talvez o impacto para ele seja bem menor que nos outros países, justamente é um país indústria, um país fábrica, justamente está suprindo ainda grande parte da produção mundial. Inclusive, está tendo impactos mundiais, porque países como o Japão e algumas discussões dos Estados Unidos estão querendo mudar algumas plataformas industriais, algumas plantas industriais da China, o Vietnã, para a Malásia, começar a retirar. Isso já é uma política que já está acontecendo há algum tempo, né, que a mão de obra no Vietnã e na Malásia é mais barata que a China, fazer a retirada das suas plantas industriais que estão na China para outros países. Então, a gente pode começar a ver esse movimento também. Mas só que nesse momento, que mesmo com a retirada de algumas plantas industriais da China, você já tem o capitalismo chinês extremamente forte, com indústrias próprias, não só dependendo da mão de obra da indústria estrangeira, do capital estrangeiro, mas você tem indústrias e empresas mistas, governo e Estado, e em privados, e também empresas privadas chinesas, que logicamente que dentro de um sistema de estratégia de planejamento chinês que elas estão inseridas. Entendi, professor. Quer dizer que o senhor chama dessa nova geopolítica global, seria uma nova ordem econômica mundial, né, com um papel muito mais proativo desses emergentes. Isso é efetivamente interessante. Isso já é parte da resposta da minha próxima pergunta, que é como é que deve ficar essa ordem econômica mundial dentro das relações internacionais no momento pós-crise, quando efetivamente tivermos a vacina e tivermos vencido esse vírus? Primeiramente, a primeira vez no mundo que estamos vendo todos os esforços para vacina, para fazer uma vacina. Geralmente você via esforços isolados, agora tem um esforço concentrado em todos os países do mundo, ou tem feito de pesquisa, logicamente, para fazer uma vacina. Isso já é uma coisa que é efetiva. A vacina pode chegar a 1 ou 2 anos, não tem o mesmo tempo, porque isso varia, o conhecimento que vai ser feito. Às vezes a vacina pode ser uma coisa regional, vai ter que fazer uma coisa de uma pesquisa mundial, mas vai demorar. Pode ser 1 ou 2 anos, não sabemos o prazo ainda. Temos vários testes, já, alguns muito promissores, mas o que a gente vê é que na relação do século XXI vai ter um novo aspecto, ou seja, vamos ter que reverenciar, vamos ter que repensar, vamos ter que rearticular tudo que está acontecendo, especialmente
essa ascensão dos países emergentes no novo século. Então, como nos preparar? Primeiramente, né, a relação de contato vai ser já reduzida, já que o home office, né, os trabalhos já vão estar muito mais avançados. Então, nós pensamos que, nesse momento, os países que procurarem justamente analisar esse novo desafio, essas estratégias, essas oportunidades que estão oferecendo, junto aos emergentes, juntos também até países europeus que também tentam furar esse modelo ainda estadunidense, de procurar de pesquisa, de vacinas, de suprimentos. Então, o novo mundo que vamos passar a viver vai ser um protagonismo, vai ser uma força dos países emergentes, em que justamente estes vão passar brevemente a ditar novas regras. Vão perder cada vez mais espaço de, às vezes, visões de políticas europeias e norte-americanas para dar espaço aos países. Então, o que a gente pode esperar é que o Brasil, os estudantes, os administradores começarem a ter um olhar para essas gestões, para esses CEOs, para esses players, para justamente não ficar novamente fora dessa globalização. Não ficar apenas um sub-protagonismo, já que temos potencial agrícola, potencial geológico com mais áreas, como, por exemplo, perfuração de petróleo em águas profundas, que é tecnologia nossa, né? Então, justamente o Brasil, gestores, seja políticos, seja privados, seja gestores administrativos de empresas estatais, órgãos públicos, tem que começar a observar essa nova realidade. E também começar a olhar também países que estão em desenvolvimento, como na África e na Ásia. Países que têm processo de crescimento enorme, que necessitam justamente fazer aumentar cooperações com o Brasil, como Nigéria, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Na Ásia, fazer com o Vietnã, Coreia do Sul, procurar justamente essas novas relações e deixar justamente um ponto de vista que é do hemisfério norte, né? Justamente durante muito tempo buscamos uma relação privilegiada, preferencial com o hemisfério norte e começar justamente a olhar para esses espaços para justamente termos protagonismo, para termos força, termos estratégias e deixar justamente esse visão estratégica antiga para uma nova. Perfeito, professor. Você foi bem claro assim nessas ideias. Você traz aí uma possibilidade, um leque de possibilidades para as relações internacionais brasileiras, o que eu acho bastante interessante. Professor, quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade para colaborar com o canal e queria te pedir para deixar uma mensagem aí para o nosso público. Meus queridos, esse momento vai passar. Vamos estudando, vamos aprendendo, vamos ser solidários, vamos ajudar aqui à nossa volta, os idosos, as pessoas que estão desprovidas o suficiente, que estão em nosso entorno, mas isso vai passar. E quando passar, vão precisar de gestores, vão precisar de administradores, vão precisar de pessoas que sejam capazes na área de finanças, de logística, de gestão de pessoas, planejamento. Então, esse momento vai passar e eu preciso de vocês. Não só isso, esse momento agora está acontecendo, muitos estão meditando em empreendimentos, às vezes foram demitidos com rescisão, e iniciar novos empreendimentos. Esse momento vai passar, vai precisar de adaptação de vocês. Então, não abaixem, vocês ainda podem e devem ser mais. Não desistam. Um grande abraço a todos e conte conosco. Até mais, amigo. Até mais, Sandro.